Imagine descobrir algo tão grandioso, tão impactante, que poderia mudar para sempre tudo o que pensamos sobre a vida no universo. Pois é, parece cena de filme de ficção científica, mas não é. A frase que você vai ouvir agora não veio de um roteirista de Hollywood, e sim de um cientista sério, envolvido diretamente em uma das pesquisas mais promissoras da atualidade. Esta é a evidência mais forte que temos até agora de que, possivelmente, existe vida fora da Terra. É isso mesmo. E mais, ele disse que esse sinal pode ser confirmado em 1 ou 2 anos. Agora segura essa. O planeta em questão se chama K2-18b. Nunca ouviu falar? Pois é bom começar a se familiarizar. Esse gigante, com cerca de 2,5 vezes o tamanho da Terra, está a 124 anos-luz de distância, ou, para quem curte números absurdos, 1,1 quatrilhão de quilômetros. Isso coloca ele completamente fora do nosso quintal espacial, mas ainda assim dentro do alcance dos nossos telescópios mais potentes. O que chamou a atenção dos cientistas foi a detecção de compostos químicos na atmosfera desse planeta. Indícios de algo que, na Terra, está associado à vida. E não estamos falando de um sinal fraco, de uma suposição vaga. Estamos falando da mais forte evidência até hoje. Isso não é garantia de que há alienígenas por lá, mas é um passo gigantesco para responder uma das perguntas mais antigas da humanidade. Estamos sozinhos no universo? Agora, a história fica ainda mais empolgante. Você pode estar pensando, mas como a gente consegue saber o que está acontecendo a 124 anos-luz de distância? A resposta é simples, mas impressionante. O telescópio James Webb, o mais avançado que a humanidade já criou, tem um poder de observação tão gigantesco que consegue fazer algo incrível: analisar a composição química da atmosfera de planetas distantes. Tudo isso a partir da luz que passa pela pequena estrela vermelha ao redor da qual o planeta orbita. E o que os cientistas descobriram? Algo que pode mudar completamente a maneira como pensamos sobre vida fora da Terra. O grupo de pesquisa da Universidade de Cambridge detectou na atmosfera de K2-18b a assinatura química de 2 moléculas que, na Terra, estão associadas à vida. As moléculas são o dimetilsulfeto, DMS, e o dimetildisulfeto, DMDS. Agora, por que isso é tão relevante? Essas moléculas, embora sejam encontradas em alguns processos naturais, estão principalmente associadas a organismos vivos. Aqui na Terra, o DMS, por exemplo, é produzido por organismos marinhos, como fitoplâncton. Ou seja, encontrar esses compostos em um planeta distante como K2-18b não é algo comum. É algo que levanta muitas possibilidades. Ainda não temos provas definitivas de vida, mas o que temos é uma pista, um indício que vai muito além do que já conseguimos detectar em outros planetas. Estamos falando de uma descoberta que, se confirmada, pode ser a chave para entender que talvez, apenas talvez, o universo esteja repleto de vida. E o melhor de tudo, estamos prestes a confirmar isso. Agora, a coisa começa a esquentar ainda mais. O professor Madhusudan, que lidera a equipe de pesquisa, ficou surpreso com a quantidade do gás detectado. Ele e sua equipe observam que a concentração de DMS e DMDS na atmosfera de K2-18b é milhares de vezes maior do que qualquer coisa que já encontramos na Terra. Aqui na Terra, esses gases são produzidos por fitoplâncton marinho e bactérias. Então, se a associação com a vida for realmente válida, significa que K2-18b estaria repleto de vida e em grande quantidade. Imagine só, um planeta inteiro, possivelmente pulsando com formas de vida, todas gerando os mesmos compostos químicos que encontramos aqui em nossos próprios oceanos. O professor Madhusudan não segurou a empolgação e foi mais além. Se confirmarmos que há vida em K2-18b, isso basicamente confirmaria que a vida é muito comum na galáxia. Parece uma afirmação ousada, não é? E é. Mas claro, a ciência nunca anda apenas com certezas, e o caminho ainda está cheio de si e mas. E aqui vem a parte crucial. Embora os dados sejam impressionantes, essa detecção ainda não atingiu o nível necessário para ser considerada uma descoberta definitiva. Ou seja, estamos diante de uma pista forte,
mas não uma confirmação absoluta. Ainda há muito a se investigar e confirmar. No entanto, essa descoberta coloca K2-18b como um dos lugares mais intrigantes que já encontramos. E as possibilidades? Bem, as possibilidades são emocionantes. Estamos na beira de algo grande, algo que pode mudar nossa compreensão sobre o universo e nosso lugar nele. Para que a comunidade científica aceite essa descoberta como definitiva, os pesquisadores precisam atingir uma taxa de certeza quase absoluta. Eles precisam de 99,99999% de confiança nos resultados. No mundo da ciência, esse nível de certeza é conhecido como 5 sigma. Basicamente, significa que a probabilidade de erro é extremamente baixa, quase inexistente. No entanto, o que temos até agora não chega a esse nível. Os resultados mais recentes estão em 3 sigma, o que dá cerca de 99,7% de certeza. Embora pareça impressionante, ainda não é o suficiente para convencer a comunidade científica como um todo. Lembre-se, até uma pequena margem de erro poderia comprometer toda a conclusão. Ainda assim, não podemos ignorar o progresso. A equipe de Cambridge partiu de um sigma, ou seja, 68% de certeza, há 18 meses. E naquela época, muitos especialistas estavam extremamente céticos. A evolução para 3 sigma já representa um avanço significativo, mas a jornada ainda não está completa. Mesmo se a equipe de Cambridge atingir o tão desejado 5 sigma, ainda restaria um grande mas na equação, segundo a professora Catherine Heymans, astrônoma real da Escócia. Ela, que não faz parte da pesquisa, ressalta um ponto crucial. Mesmo com certeza estatística de 5 sigma, a origem desse gás ainda seria uma questão em aberto. Afinal, o gás pode ter várias origens possíveis e não necessariamente estar relacionado à vida. A questão é, temos uma pista poderosa, mas até o momento, ela ainda não é uma prova sólida. O jogo está longe de ser jogado, mas estamos observando um avanço que pode ser apenas o começo de uma descoberta transformadora. Agora, chegamos a um ponto crucial. Mesmo que DMS e DMDS sejam claramente associados à vida na Terra, a situação em um planeta alienígena como K2-18b não é tão simples. Por quê? Porque na Terra, esses gases são produzidos por micro-organismos nos oceanos. Mas, e em outro mundo, tão distante e misterioso? Será que o gás vem de formas de vida? Isso, infelizmente, não é algo que possamos afirmar com certeza. Como disse a professora Catherine Heymans, a origem desses gases ainda é um enigma. Embora as moléculas estejam presentes, existem tantas possibilidades no universo que não podemos ignorar. Talvez outros tipos de atividade geológica possam estar produzindo essas substâncias de maneira não biológica. O espaço, como sabemos, tem um jeito peculiar de nos surpreender com fenômenos que ainda não entendemos. A equipe de Cambridge não está fechada para outras hipóteses. Eles estão trabalhando com outros grupos de pesquisa para investigar se esses gases podem ser criados por processos não biológicos, talvez até em laboratórios aqui na Terra. Isso é parte do grande debate científico que se forma. Aliás, não é só sobre os gases que o debate ocorre. Existe uma discussão intensa sobre a própria composição de K2-18b. Uma das principais teorias é que o planeta tem um vasto oceano líquido. Por que isso? A ausência de amônia na atmosfera de K2-18b é um dos principais indícios. Se a amônia estivesse lá, seria absorvida rapidamente por um enorme corpo de água abaixo da superfície. Isso reforça a ideia de que K2-18b pode ter condições favoráveis para o oceano líquido, algo que poderia sustentar vida, mas que, claro, também deixa muitas perguntas no ar. O que fica claro é que estamos lidando com uma situação única, cheia de possibilidades, mas também de incertezas. Cada novo dado abre uma porta para mais descobertas, mas, por enquanto, a questão permanece. Será que estamos diante de um planeta habitado? O mistério ainda não foi resolvido, mas estamos mais perto do que nunca de entender o que acontece em K2-18b. O professor Oliver Shortall, da Universidade de Cambridge, oferece uma visão diferente.
Ele sugere que o que estamos vendo em K2-18b poderia ser explicado por um oceano de rocha derretida, não por água líquida. Isso, claro, exclui a presença de vida. A explicação que ele dá é simples, mas crucial. Tudo o que sabemos sobre planetas em outras estrelas vem de uma quantidade mínima de luz que passa por suas atmosferas. Essa luz é extremamente tênue, o que torna a interpretação dos dados uma tarefa incrivelmente desafiadora. O professor Shortall lembra que, quando olhamos para esses planetas, não estamos apenas buscando sinais de vida, mas tentando entender tudo sobre o que compõe esses mundos distantes. E no caso de K2-18b, a própria estrutura do planeta ainda gera grandes debates científicos. Além disso, Nicholas Wogan, pesquisador da NASA, oferece mais uma interpretação. Ele sugere que K2-18b poderia ser um mini-gigante gasoso sem uma superfície sólida, o que também elimina a possibilidade de vida. Claro, essa visão também está sendo questionada, com outros cientistas dizendo que ela não faz sentido à luz dos dados do telescópio James Webb. O que se percebe é que o debate científico sobre K2-18b está longe de ser resolvido. Diversas teorias estão sendo discutidas, cada uma tentando explicar as dúvidas e descobertas que surgiram até agora. Mas, mesmo com tantas questões e interpretações alternativas, o professor Madhusudan se mantém confiante. Ele sabe que a jornada ainda é longa e cheia de desafios, mas acredita que sua equipe está no caminho certo. O que ele diz, e é algo para realmente se pensar, é que daqui a algumas décadas, poderemos olhar para esse momento e perceber que foi quando o universo vivo se tornou algo ao nosso alcance. O ponto de virada em que a pergunta fundamental, estamos sozinhos no universo? Finalmente poderá ser respondida. Esse é o potencial da pesquisa. Estamos na linha de frente de uma das maiores descobertas da humanidade, e a pergunta que há tanto tempo nos intriga pode ter, em breve, uma resposta. A pesquisa foi publicada na revista científica The Astrophysical Journal Letters, marcando um marco importante em nossa busca por vida além da Terra. O que vem a seguir, ninguém sabe ao certo, mas o caminho para entender o universo vivo parece mais próximo do que nunca. O que você acha que pode ser isso, afinal? Será mesmo que encontramos vida fora da Terra, ou é só mais um alarme falso? Comente aqui embaixo e deixe sua opinião. Não saia do vídeo sem antes se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Obrigado por estar aqui com a gente e te espero em nossa próxima jornada ao infinito. Atlas, a aventura vai começar no cosmos e na Terra, prontos pra desbravar. Com cada descoberta, a ciência é nossa luz. Atlas, o saber é o que nos conduz.